Fala aí, pessoal! Eu sou o Eric Daldegan. E eu sou o Felipe Guimarães. E esse é mais um episódio do Pode Vir Crente, que eu estou empreendendo. Filipão, mais um episódio indo ao ar, hein? É isso aí, bênção pura. E hoje? Hoje vai ser bom. Hoje eu tô ansioso por boas histórias. Boas histórias, né? Por quê? Por que a gente vai falar de boas histórias hoje? Porque a gente vai falar com quem? Com quem? Já pode apresentar? Eu acho que vamos começar já por ela. Vamos direto ao ponto hoje. Quem então, tá com a gente? Hoje nós estamos com a Luciana Jordão, que é cerimonialista de casamento e ceramista de peças afetivas. Como assim? Ceramista de peças afetivas? Muito bom. Calma que ela vai falar já. E aí tem muitas histórias aqui. Cerimonialista e ceramista, o que uma coisa tem a ver com a outra? Se está interligado, não está? Então, seja muito bem-vindo ao Pode Vir Crente. Bem-vindo ao Pode Vir Crente. Eu que agradeço. Luciana Jordão. E aí a gente já vai começando. Pode? Já pode? Vamos embora. Na verdade, aqui o microfone já começa pegando fogo cedo. Né? Exatamente. Tem que ecoar, né? Por que o microfone pega fogo? Pois é, aqui na verdade o fogo do Espírito Santo consome esses microfones para que essas histórias inspirem outras pessoas, outros empreendedores a colocar a sua fé em ação. E a sua voz, né? É isso. Então hoje a gente já quer começar te abençoando a tua voz. Amém. As histórias que serão contadas aqui irão abençoar muitas e muitas vidas. E é isso aí. Então, assim, para começar, quem é Luciana Jordão? Boa. Pergunta difícil, hein? Que é isso? Não ia ser fácil. A gente já começa, a gente nem avisa, né? Nem avisa, nem prepara, né? Já bota no fogo já. Pois é. Luciana Jordão é uma pessoa completamente apaixonada pela vida. Completamente apaixonada por Jesus. Eita glória. E completamente apaixonada por pessoas. Legal. Muito bom. Muito bom, muito bom. Forte, né? Forte. Tudo são pessoas, Jesus e vida. Vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então você tá no caminho. E ele veio para resgatar pessoas. É verdade. Tudo se conecta, né? Tudo se conecta. E os negócios dela se conectam nisso tudo. É sobre isso. Por isso que a gente quer falar hoje. A gente está aqui para falar sobre essa... Você, né, colocou pra gente, as pessoas que não te conhecem, você disse que é cerimonialista há 17 anos. Então, vamos começar na parte desse, né? Quem começou primeiro? Foi a parte de cerimonialista, né? Foi a parte de cerimonial, Agora, dia 10 de outubro, completou 17 anos. Olha aí. Que eu organizo casamentos inesquecíveis. Olha. E como é que surgiu isso? Vou começar do início. Vambora, é isso aí, vambora. Vou falar um pouco sobre minha história, posso? Bom, óbvio, tá aqui pra isso. Primeiramente, eu sou uma Luciana Jordão que não tem Jordão. E aí faz parte também dessa história, porque no meu nascimento, a minha mãe, Vera Lúcia de Souza Jordão, ela faleceu no meu parto, aos 27 anos de idade. Caramba, nova. E aí eu fui criada pela minha tia, Maria do Carmo de Souza Jordão, e pela minha avó, Enedina Barbosa Jordão. E quando eu criei a empresa Luciana Jordão, eu quis honrar as 3 mulheres que me abençoaram, que cuidaram de mim e que fizeram parte de toda a minha história. Então, por isso eu brinco que eu sou uma Luciana Jordão que não tenho Jordão, mas eu carrego o Jordão como herança das minhas 3 estrelas que hoje estão lá no céu. E por conta disso, né, da morte da minha mãe, no dia do meu aniversário, porque foi no dia do meu nascimento. Sim. Então, durante... É verdade. Pois é. Nisso, né? Então, durante muitos anos, pela morte precoce da minha mãe, e a falta um pouco de conhecimento da minha avó, enfim, da minha família com essa perda repentina, não se comemorava meu aniversário. Todos os anos, no dia 28 de março, era um momento que a vela que era acendida, ela era pela alma da minha mãe. E não a minha vela pelo meu aniversário, bolo, enfim. Uma criança, como é que passa por isso? Então... Como é que ressignifica isso? Pois é. Então, durante muitos anos, eu não tive a celebração do meu aniversário, não por maldade, mas assim, por entender que foi realmente uma perda muito dolorosa, né, na minha família. E por conta disso, durante alguns anos, até os 11 anos de idade, eu não tive festa de aniversário. E eu vi os meus amiguinhos comemorando e tal, e não entendia muito o que era aquilo. Até que uma prima minha comemorou o aniversário dela de 1 aninho. E aí eu guardei tudo.
o painel, a caixa do bolo surpresa na época e tal, guardei tudo. E no ano seguinte, eu com aquilo guardado, eu falei, aos 12 anos eu vou comemorar o meu aniversário. E aí eu fiz meu próprio bolo e chamei uns amiguinhos. Caraca. E foi minha primeira festa de aniversário aos 12 anos. E de lá pra cá... Que você mesma organizou. Que eu mesma organizei. Eu vi o quanto era maravilhoso celebrar. O quanto era maravilhoso amar a vida, né? E eu entendia que pela morte, pela partida da minha mãe, eu tinha que viver por mim e por ela. Por isso que eu falo que eu sou uma pessoa apaixonada pela vida. Porque eu carrego a história dela junto comigo, né? Então, o meu nome é Luciana, minha mãe era Lúcia. Então, eu digo que o Ana é a continuação da Lúcia, sabe? Então, por isso que a primeira frase que eu falei, a Luciana é uma pessoa apaixonada pela vida. E aos 12 anos, eu fiz a minha primeira festa de aniversário e eu fiquei... Alucinada. Alucinada. Eu falei, é bacana celebrar. É legal celebrar. E dali em diante, eu falei, todos os anos, eu quero celebrar esse momento. O meu aniversário, ou mais um ciclo que se completa. Um novo que se abre. O novo que se abre. E eu comecei a fazer minhas festinhas de aniversário decoradas com papel, com bola, com bolo. Tudo muito simples, né? Porque eu cresci num morro na Baixada Fluminense. E tudo era muito simples, mas com muita alegria e muito amor. E aos 13 anos, eu conheci a Jesus. A gente ia perguntar isso, né? Então já... Isso, já tá respondendo. Vamos lá. Como que chegou? É cristã de berço, não é? Como é que é? Então, na verdade, não. A minha família não tinha uma religião declarada, assim, porque numa hora estava acendendo vela para o santo, para a alma, outra hora estava fazendo promessa e aquele negócio que... esqueci a palavra. Mas bem aleatório, né? Bem aleatório. Fazia, enfim, aquele negócio de botar o nome da bananeira. Como é que é o nome daquilo? Não conheço, não. Enfim, mandiga aí. Exato. Então, assim, tinha muitas coisas que aconteciam. Muitas crenças, né? Muitas crenças. Mas... E como é que tu conheceu Jesus com 13 anos? Foi assim, uma vizinha nossa, aos 13 anos, ela... na verdade... Ainda criança. Uma vizinha nossa, ela pegava todas as crianças da rua e levava na igreja batista que tinha perto da nossa casa. Que legal. Então, todo domingo, ela reunia as crianças da rua e carregava para a igreja e depois entregava essas crianças. Isso eu tinha 7, 8 anos de idade, assim, nessa época. E aí, assim, eu participei de EBF, que é a Escola Bíblica de Férias. Participava da escola dominical... E sua avó deixava de boa? Deixava. Não tinha problema, assim, nenhuma preocupação. Porque era assim, descia a rua da minha casa, já era a Igreja Batista. E aí, já foi plantada a semente. E a palavra, já desde muito nova, por conta dessa... Você frequentava aquilo ali, né? Exatamente. Como criança, né? Sem muita... Era mais por distração do que por compromisso, né? Porque eu era... muito nova ainda. Não entendia direito, queria estar ali com os amiguinhos e tal. Era bacana, um domingo de bobeira ali, vamos lá. Exatamente. E aí o tempo passou, eu cresci, enfim, veio a escola, me afastei, ela já não buscava mais, porque o compromisso dela era meio com as crianças e tal. E aos 13 anos, eu fui para um retiro, ou melhor, não foi num retiro, eu fui para uma casa de praia de uma prima, e lá, em Araruama. E por coincidência, ao lado do ginásio estava acontecendo o retiro de carnaval dessa igreja. Que você ia, exatamente. Que eu ia. E que eu já estava sem ir há muito tempo. E aí, ela conhecia todo mundo, porque essa minha prima era da Igreja Batista também. E a gente, durante o carnaval, começou a frequentar esse retiro. Lá em Araruama. Como é que são as coisas, né? Como é que são as coisas. A igreja do lado da minha casa, eu fui reencontrar lá em Araruama, nesse retiro. No carnaval. Exatamente. E aí, a gente participou de todas as atividades que aconteceram lá nesse retiro. E quando eu voltei, eu falei, eu quero... É isso que eu quero pra minha vida. Aí foi consciente, né? Fui consciente, exatamente.
Legal. Eu lembro até que tinha um menino que gostava de mim, aí eu falei assim... Tipo, eu ia voltar do carnaval, eu falei, eu acho que eu vou namorar com ele. Quando eu voltei, eu falei assim, então, eu não quero namorar, porque eu vou começar a ir pra igreja, porque eu quero seguir a Jesus. Ele ficou até, na época, chateado, assim, porque ele, mas prometeu quando voltasse do carnaval. Mas eu voltei realmente completamente diferente naquele carnaval. E muito nova. Então, eu comecei a frequentar os cultos de domingo. E aí eu lembro que um dia eu saí de casa e falei, hoje eu vou aceitar Jesus. Ainda não tinha aceitado, né? Não tinha aceitado. Mas estava frequentando. Eu saí de casa e falei, hoje eu vou aceitar Jesus. E eu usava aquela Bíblia, Novo Testamento cinza, assim, capa cinza. Fininho. Fininho. E eu ia pra igreja, pegava aquela Bíblia com a capa cinza e ia pra igreja. Falei, hoje eu vou aceitar. O pastor vai fazer o apelo, eu vou aceitar Jesus. E saí decidida. Eu lembro, gente, como se fosse hoje. Foi no aniversário de 25 anos da igreja. Isso, eu tinha 13 anos, eu tenho 43. Então... 30 anos atrás. 30 anos atrás. Exatamente. Aí, cheguei no culto esperando o apelo. O pastor não fez o apelo. Eu falei, não, mas eu falei que eu ia sair de casa e eu ia aceitar Jesus. Eu fui lá na frente e falei, pastor, eu saí de casa decidida a aceitar Jesus. O senhor não fez o apelo e eu quero aceitar Jesus. Caraca! Aí ele falou, minha filha, você quer aceitar Jesus? Vem cá que eu vou orar por você. Aí ele orou por mim. E aí eu aceitei Jesus naquela noite. E logo em seguida... Cara, muito legal. Logo depois eu me batizei, enfim. E começou a minha jornada ali com o Senhor. E foi um momento, assim, de muita cura, muita transformação. Porque ali eu entendi que a minha vida é um projeto de Deus. Durante muitos anos, eu acreditava que eu tinha matado minha mãe, porque minha mãe morreu no meu nascimento. Então, Mas isso passava na tua cabeça? Passava e, por inocência da minha irmã, que era mais velha, que eu tinha 5 anos de idade, ela pronunciava reforçava isso. Mas porque por perdeu a mãe também, né? E aí botou a culpa em criança, né? Você imagina, ela tinha 5 anos, ela tinha um pai e uma mãe. De repente... Vem uma irmã... Vem um bebê, a mãe desapareceu, e eu não contei isso, mas o meu pai, quando minha mãe morreu, ele abandonou a gente. Então, assim, ele não quis assumir a responsabilidade de criar de 2 meninas. Sozinho. E aí, assim, eu não o conheço, eu nem sei quem ele é. E ele abandonou. Então, ela tinha um pai e uma mãe. E, de repente, ela não tem ninguém e um bebê chorando. Nossa. Ela falava... Então, assim, eu acreditava muito naquilo. E foi... É pesado. É muito para uma criança, né? É muito para uma criança. E, assim, quando eu me converti, ali eu entendi que existia propósito em tudo. E que nada na minha vida era em vão, sabe? Então, e que nada era culpa minha. Então... Ali já eu comecei... Se libertou, né? Me libertar de culpas que eu carregava, de histórias que não eram minhas, assim, que eu precisava escrever as minhas próprias histórias. Então, já fazendo o gancho do aniversário, de tudo, Sim. E a conversão foi aos 13 anos de idade. E, enfim, 30 anos já se passaram. Esse tempo, né? E como é que veio a história, assim, de ser cerimonialista? Também por isso, porque eu comecei a fazer os meus próprios aniversários. Olha! E aí, cada vez eu criava coisas diferentes, sabe? Temas diferentes. E os meus amigos ficavam esperando por aquele momento do meu próximo ano, do próximo aniversário. Porque era sempre coisas muito criativas, assim. E uma amiga decidiu casar, e eu já estava adulta, né? Porque assim, eu estudei propaganda e marketing, fui trabalhar em multinacional, não tinha nada a ver. Tem toda uma história aí. Exatamente, profissional. Sim. Que as festas de aniversário era só um lazer, né? Era só uma brincadeira. Só que uma grande amiga decidiu casar. E aí ela me chamou para ser cerimonialista dela. Eu não fazia ideia do que era ser cerimonialista. Nessa época eu trabalhava numa empresa de recursos humanos no centro do Rio, enfim. E aí ela falou, Lu, puxa, você é tão criativa, me ajuda e tal. Não sabia nem o que era. Só que tudo que eu coloco as minhas mãos para fazer, eu quero fazer bem feito. E aí o que eu fiz? Ela ia casar em agosto do ano seguinte. Então eu comecei a estudar. Quando ela me fez o convite 1 ano antes, eu comecei a estudar, eu fui fazer... Sobre o tema, né? Sobre o tema. E aí, lá no centro do Rio mesmo, eu achei um curso de cerimonial e protocolo, na época. Aí foi o primeiro curso que você fez? Foi o primeiro curso que eu fiz. Pra você entender o que era. E para fazer o casamento dessa minha amiga. E aí...
o tempo passou, fiz o curso, enfim. E me preparando pro casamento Sim. dela. E continuei trabalhando na empresa, claro. Até que um Você dia... era CLT. CLT, era CLT. Até que um dia o gerente lá da empresa que eu trabalhava, ele falou assim, Lu, sei que você tá fazendo cerimonial, você não quer... Minha tia ela tem um buffet e ela vai ter uma festa em Itaipu e minha tia tá precisando de uma pessoa para fazer o cerimonial de 15 anos porque a cerimonialista deixou ela na mão. Você não quer fazer? Pronto. Isso, faltava, sei lá, 10 dias pra festa. E deixou ela na mão, você não topa? E eu, ousada, como sempre fui, porque, enfim, de acordo com a minha história, se eu não fosse ousada, eu não tinha saído do lugar que eu cresci, né? Eu aceitei. E aí, enfim, e por coincidência, foi em Niterói, foi aqui em Itaipu. Então, eu não... Quando surgiu Niterói no teu radar. Niterói já começou assim. Meu primeiro evento foi em Niterói. Eu não sabia nem como chegar aqui da Baixada direito, enfim. E aí vim pra Niterói, fiz a festa. E nessa festa, os próprios fornecedores ficaram pedindo meu cartão de visita, falando assim... me dá seu cartão. Que cartão? Foi muito maravilhoso, parabéns e tal. E eu falei, não tenho, não sei nem... eu não trabalho com isso. Aí lembro, um fotógrafo falou, mas pois deveria, porque você tem talento. Esse foi o primeiro pontapé, assim, que eu recebi, de entender que eu tinha o dom. Primeiro estímulo, né? Te deu um estímulo ali. Primeiro estímulo. E outra coisa, como foi... maravilhoso celebrar com outras pessoas. Então, assim, eu saí realizada pelo fato de estar ali ajudando uma outra pessoa a celebrar a vida também. Sabe? Então, você ainda não tinha feito a festa da tua amiga? Não. Isso foi em outubro de 2008. A minha amiga ia casar... Em agosto de 2009. Em agosto de 2009. Então, Tava assim... no meio da jornada ainda. De aprendizado. Surgiu essa festa. Exatamente. Aí surgiu essa festa, eu topei e fiz. Mas... Aí fez o casamento da sua amiga depois ou tu já fez outras coisas durante, até chegar lá? Enfim. Provavelmente sim, né? Foi. E aí, o que aconteceu? Quando eu voltei dessa festa, eu me apaixonei tanto. Eu falei assim, eu Vou por aí. Eu vou por aí. O caminho é esse aí. Tudo que eu tinha na minha conta bancária era R$60. Aí eu mesma fiz, como eu tinha estudado propaganda e marketing, eu mesma fiz meu cartão de visita, desci numa gráfica mandou lá rodar. no centro do Rio e comecei a minha empresa com R$60, que era tudo que eu tinha, que foi cartões de visita. Social. R$60. R$60, exatamente. Que legal. E aí, a partir daquele momento... Pô, mas em 2008, R$60. Valia um pouquinho mais do que... Vale uns 200, né? Hoje seria uns 200. E aí, foi ali, eu cheguei com os cartões, eu lembro, falei... Com cartão de visita, falei... Virei cerimonialista, por causa de um cartão, já me intitulei... E aí comecei a criei um próprio site pra mim. Eu fui fazendo tudo sozinha, sabe? Eu tenho um amigo que criou o design lá, me ajudou também. E foi caminhando. Eu comecei por incrível que pareça, logo no início já comecei a receber pedidos de orçamento e atender as clientes. Só que eu ainda trabalhava... Sim, na empresa. Na empresa. E aí, eu vou cortar rapidamente... para uma outra história, sobre empreendedorismo. Boa, é sobre isso, podcast é sobre isso, empreendedorismo cristão. E vocês vão entender o porquê. Anos atrás, eu trabalhava numa empresa e eu me destacava muito nessa empresa. E ao ponto de incomodar as pessoas, a gestão, porque eu cheguei com comissão ganhar mais do que a minha própria gerente. Isso anos atrás. E um dia ela me chamou e falou que ela precisava me mandar embora por excesso de felicidade. Nossa. Ela usou esse termo. Mas ela usou esse termo? Ela usou. Eu nunca mais esqueci. Excesso ela usou. de felicidade. Excesso. Por quê? Porque todo cliente chegava no balcão e queria ser atendido por mim. Então, começou a criar ali uma intriga entre os atendentes, uma competição. Caramba. Porque eu realmente, todo mundo chegava, não, quero ser atendido pela Luciana. Então, há anos atrás... Uma mulher, uma gestora, me mandou embora por excesso de felicidade. Ponto. Passou. Ponto. Beleza, e vocês vão entender. Fechou aspas. Voltando para o casamento. Eu estava lá na empresa que eu trabalhava. Eu levava minha comidinha
a famosa marmita, e passava lá durante 9 horas dentro dessa empresa. E no horário do almoço eu comia minha comidinha rapidinho e sentava para poder responder às noivas na hora do almoço. Certo, é o horário sim. que eu Você utilizava. tinha disponível ali. Que eu tinha disponível. Eu não tinha computador em casa ainda na época. Tu usava da então eu empresa. usava da empresa. Naquele horário do Respondia, almoço. era, no WhatsApp não existia essa época, não, existia. Provavelmente e-mail, Era alguma- Orkut, Ah, e-mail tá. e Legal. era isso. Aham. Era Orkut na época. É verdade. Não tinha Instagram. Você é da época do época Orkut? do Orkut. Comenta aqui. Pois é, era da época do Orkut, não tinha WhatsApp. O meu telefone era livre, era um telefone fixo, mas que era Móvel, tipo né? um Tipo aparelho Vesper, móvel. né? Tipo essas- Isso, era isso, as falecidas empresas É. que não existem mais. E aí, um dia, a minha gerente me chamou na sala dela. Te acharam. Me acharam e falou assim: Luciana, eu vou te mandar embora. Aí eu lembrei do excesso Essa da de- felicidade, Nossa. né? Ela falou assim: porque você passa 9 horas aqui nessa empresa e eu vou te mandar embora porque você vai pegar a sua rescisão e vai investir naquilo que você faz no seu horário do almoço. Porque você passa 9 horas aqui e o único horário que os seus olhos brilham Nossa. é na olha a hora do difer- almoço. Olha a diferença de gestão, né? Caraca. Então, eu quero dizer Ela tava para te as pessoas observando. que nos ouvem, seja a pessoa que Uau. acha o brilho nos olhos das outras pessoas. Uau. Caraca. E aí, eu peguei essa rescisão. Porque se não fosse isso, talvez tu ia demorar mais um tempo, né? Ia, com certeza. Até porque eu falei, meu Deus, eu tinha acabado de me mudar pra Copacabana, eu saí da Baixada, e eu tava começando uma vida, fui dividir o apartamento com uma amiga. Então, assim, Tava começando a crescer, né? cresceu, Tava eu começando falei, a meu expandir. Deus, você mandar embora agora, como é que eu vou fazer com aluguel. com tudo? Eu tinha acabado de dar um passo grande, mas olha, eu nunca deixei de pagar nenhum só aluguel. Foi o sustento de Deus, assim, que falou, minha filha, se não fosse isso, você talvez não sairia. Então, foi necessário esse pontapé, alguém uma porta se enxergar, fechou pra abrir outra, né? alguém enxergar o brilho nos meus olhos e acreditar que era possível algo que nem eu acreditava ainda. verdade. Então, ela viu além, sabe? Muito Então, legal. Caraca, vou usar esse vídeo para treinamento corporativo. e essa é a diferença Muito de bom, gestão, cara. sabe? De gestão. gestão. Sim. Exatamente. De gestor, né? É que eu diria até que, assim, brinquei aqui falando que eu vou usar como treinamento corporativo, mas no sentido de que saindo do corporativo, e aí usando uma palavra, uma frase que você usou no começo, sobre, de fato, pensar nas pessoas, né? Às vezes a gente vive esse universo comercial, corporativo, muito mais pro lado daquela tua primeira gestora, do tipo, cara, tá incomodando demais. E, na verdade, a outra enxergou, cara, não é que tá incomodando, tá brilhando demais, cara. Na verdade, às vezes, você precisa fazer Tá brilhando tanto que o lugar não é aqui. Exatamente. Sabe, você de fato ser alguém que empurra a pessoa pra cima, Pra né? cima. É. Muito legal. E não E aí- ter o apego, né? Porque eu era uma boa profissional Sim, lá. exatamente. Só que ela enxergou algo que nem eu estava Sim. vendo ainda. E Mas, foi ali. mas aí foi assim, tá, fui, saí e agora é isso que eu tenho. Não tem outro caminho. E aí, assim, eu já comecei Aí a minha começou a fazer vida algumas com coisas. menos 5, né? Porque eu já comecei desde muito nova. Eu empreendo desde muito nova. Eu vendia laço de cabelo para pagar minha escola. Tipo, 6ª série. Eu paguei a minha escola de 6ª ao 2º grau vendendo laço de Olha aí, já laço. tem todo um histórico também, né? Não é da noite pro dia, né? Exatamente. A mentalidade começa... Nossa, como ela apareceu assim? Do nada. Do nada. Neida. A Do mentalidade nada. já vem lá de trás. Né? Então, assim, eu já tive que empreender na minha vida muito cedo, porque eu tinha sonhos. E eu entendi que a realidade que eu tinha, uma menina que morava num morro, que não tinha pai nem mãe. Caraca. Ou eu estudava e trabalhava, ou eu não sairia do mesmo lugar. Então, foi assim que eu decidi que... Guiada por Deus, gente. Eu era só 9 anos, eu não tinha visão, sabe? Mas eu sei que desde o ventre da minha mãe, Deus falou assim, ela... Sobre isso. E eu vou escolher ela e vou fazer nela para fazer através da vida dela. Então, é isso que eu falo, sabe? Deus faz em mim
para então fazer através de mim. Então, tudo que eu passei não foi pouca coisa, foi para que ele pudesse fazer através de mim e dizer para as pessoas: não tem desculpa. É possível. É possível, sem Não mimimi. tem desculpa. Exatamente. Então, assim, nem sempre a gente tem que escolher os melhores caminhos. Eu, por exemplo, eu fiz faculdade, eu saía de casa às 5 da manhã, pegava trem, ônibus e tal, ia trabalhar, saía do trabalho no centro do Rio, ia para a faculdade na Lagoa, depois eu chegava em casa 1 da manhã para acordar às 4. Para as 4, 5 já voltar. Para voltar. E aí, por que, Luciana, você vai escolher uma faculdade na Lagoa? Porque eu sabia que se eu escolhesse uma faculdade na Baixada, eu ia conhecer pessoas dali, parecidas. Agora, se eu fosse... ampliar o aquário. Exatamente. E assim, talvez não, com certeza, foi lá mesmo que eu fizesse caminhos mais longos, eu chegasse mais tarde, eu tivesse que sair mais cedo, era a possibilidade de conhecer pessoas que pudessem abrir portas. Mas você pensava nisso nessa época? Vou pra Lagoa porque lá vai ser um outro cenário. Eu vou ver outras quando coisas. eu tomei a decisão de escolher... Porque eu comecei a estudar em Bom Sucesso, numa faculdade que tinha Bom Sucesso. Mas por alguns motivos, a faculdade, o campus fechou. E aí eles falaram, olha, o período avançado de marketing, ou é na Lagoa, ou é no Meier, uma coisa assim. Irajá, perdão. Irajá. Tá. Ou era Irajá ou na Lagoa. Lagoa, né? Aí eu falei... Foi intencional. Na verdade, eu acho que tudo na minha vida... Eu sou uma pessoa muito intencional. Eu não saio de casa à toa, não, sabe? Eu não faço nada à toa, não. Porque eu tive que correr muito na vida para poder conquistar as coisas. Porque, como eu falei, eu comecei com menos 2. Sim. Eu fiz primeira série com 9 anos de idade. Então, assim, tudo meu foi muito depois. Então, eu tinha que correr, sabe? Então, eu tenho que ser intencional. E eu fui intencional. Essa tua fala é importante porque muitas das vezes a gente não tem essa visão, né? Você não era uma moça da Lagoa, mas conhecer aquele universo, aquele cenário, aquelas pessoas, por mais que talvez você nem fosse viver muito mais tempo por ali, mas você ia ver novas possibilidades, abrir a mente para outras coisas, né? E às vezes você vê um empreendedor querer ficar escondido no cantinho, porque dá trabalho, né, cara? Tu tem que sair da zona de conforto. Total, cara. Tu tem que, é o que você falou. Acordar mais cedo, chegar tarde, aquela correria, e vai estudar, depois vai trabalhar, e não tem moleza não, mas é um período, né? Essa busca é... Mas é um período, é isso. Legal, a gente sabe que é um tempo, sabe? E lá abriu muitas portas. Anos se passaram, eu fiz casamento nos Estados Unidos de amigos meus da faculdade que eu conheci na Lagoa. Olha aí. Viu? Então, Como assim, é que as coisas se linkam nada depois? é por acaso. É verdade. Sabe? Nada é por acaso. Mas então... aí tu começou, saiu do CLT e começou a empreender mesmo de vez. De vez, Aí eu comecei a fazer casamento e as coisas foram surgindo Aí nos você casamentos. focou no casamento. Foquei 100% no casamento. E aí Legal. os casamentos foram surgindo. Comecei a fazer casamentos... Aí, mas já entendia como você entende? Curso, Como é que foi essa trajetória até hoje? Vamos lá. Olha, todo mundo tem um início, eu não entendia. No início, eu não dominava. Mas se nós fizermos o básico bem feito, já funciona. Né? Você não precisa ser o melhor para começar, sabe? Primeiro você tem que ser ético, você tem que entender que precisa ser profissional acima de tudo, ser correto, ser verdadeiro. Seguir princípios. Então isso já é a base, E depois, é óbvio que você tem que ter as técnicas, enfim. E eu vou te falar, foi durante o percurso que eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo com os meus erros. E, graças a Deus... Teve alguém que você modelou? Não. Algum cerimonialista, caramba... Eu não sei, não é uma área que você olha, né? Tem... Olha, até tem, mas sabe o que acontece? Assim, não é meu radar, né? Eu não consigo presenciar o casamento de um outro cerimonialista. Eu consigo estar com outros fotógrafos, outros DJs, mas cerimonialista, sabe? Então, assim, eu até tentei em alguma época ser estagiária, sabe? De alguém pra assistente. ver. Tá. Mas não era uma área que abria portas, porque quem estava no mercado era grande, era gente muito grande, já antiga no mercado, sabe? Como é que vai querer uma assistente para depois a pessoa, de repente, fazer... não, vai aprender comigo, depois vai ser o meu concorrente.
Exatamente. Então, assim, foi realmente Então teve lutando... que ir com a cara e a coragem Com a cara e com a mesmo. coragem. Sem ter um apoio ali, alguém que você... Vou copiar, vou fazer parecido. Não, foi o que... É o que você falou, né? Aprender e botar em prática. E eu queria perguntar o seguinte. Você largou o CLT e né, investiu totalmente nessa área. Começou a dar certo imediatamente? Não. Porque isso às vezes é o grande medo, né? Vou largar e vou viver disso. Muita gente... Na muita verdade, eu não gente... vou dizer que não deu certo. O que acontece aqui? A pessoa contrata o cerimonial hoje para casar daqui 1 ano e meio, 2 anos. A festa nunca é semana que vem, né? Então, demorou para que eu conseguisse concluir os casamentos para fazer no início, sim. o marketing, sabe? Verdade, Tem isso também, é verdade. Então, isso dificultou Tem um os pouco. primeiros clientes finalizados, entregues, né? Exatamente, para eu ter aquilo como portfólio. Sim, E a aí, pessoa vai te contratar. Quantos casamentos você já fez? A primeira pergunta. Quais são as perguntas que você mais ouve? então assim, era isso. Você já trabalhou na casa de festa tal? Quantos casamentos você já tem? Mas assim, eu fui honesta o tempo inteiro. Isso é importante pra caramba. Eu fui honesta o tempo inteiro. Então, assim, não foi fácil no início, mas eu não lembro de ter sido tão difícil assim, sabe? Eu acho que se a gente começar com... Como eu falei desde o início... Com a honestidade. Sim, honestidade. Isso é importante pra caramba. Eu já contratei advogado assim. Porque advogado também é um que você olha e fala assim, cara, peraí, né? Quantos casos você já ganhou? Você quer entender ali. E aí eu já contratei advogado que foi 100% transparente e honesto. Você fala assim, cara, olha só, eu tô começando. Mas eu não tenho, assim, grandes experiências nessa área, mas você pode ter certeza que a minha falta de experiência eu vou colocar... Compensar com dedicação. Mas era isso que eu falava o tempo inteiro. E aí eu falo assim, caramba, isso faz... E tipo assim, e advogado às vezes muito top, eu não quero te dar muita atenção também, né? E aí tu ficava naquela, realmente a atenção aqui faz sentido, né? Mas essa transparência trazia a confiança que eu precisava para tomar a decisão. A gente só compra de quem a gente confia, acabou. Exato. No final das contas é isso. O fato de você ser transparente faz com que... E eu falava exatamente isso. Como eu ainda estou iniciando e é isso que eu quero para minha vida, eu vou fazer muito bem feito, porque é através do muito bem feito que vai me trazer outras indicações. Então... Quando você sentiu que assim, não, caraca, agora eu me posicionei, agora eu tô bem, assim. Comecei a ter lucro, comecei a ter minhas coisas, né? Porque a gente trabalha para ter lucro, né? Sim. E tendo essas coisas, a gente quer... Eu tive muitas viradas, assim. No primeiro momento, nos primeiros anos, eu cobrava muito pouco. E eu chegou um momento assim, eu comecei em 2008, 2010 a 2013, eu fazia 60 casamentos no ano. Caramba! Eu fazia muitos casamentos. Eu considero muitos, né? Sim, porque bastante, você assessorar 60 noivas desse ano, mais outras 30, sei lá, do ano seguinte. 60 então, assim, casamentos eu trabalhava por ano, dá mais de muito. um casamento por final de semana. Às vezes eu fazia casamentos... Verdade. Quinta, sexta, sábado e domingo, às vezes. E aí, ganhava dinheiro, bastante. No volume, né? No volume, exatamente, no volume. Mas eu cobrava muito pouco, porque eu talvez não valorizasse tanto aquilo que eu estava fazendo. Porque falava, o cerimonial é só um ponto diante de todo investimento num casamento. E aí, eu comecei a virar a chave quando eu entendi que nós éramos responsáveis por tudo ali dar certo. E aí, eu comecei a entender que valia a pena me valorizar, que era importante eu me valorizar e entender que eu precisava cobrar mais, sabe? E aí, eu me posicionei no mercado de uma maneira... Eu fiz uma transição ali durante esse período de 2013 em seguinte... Porque a virada de chave foi porque, como eu cobrava muito pouco e eu fazia milhões de casamentos, teve um último casamento de 2012 que foi num lugar muito ruim, muito perigoso. E ali eu falei, o que eu tô fazendo aqui? A minha equipe toda tinha pessoas, enfim, que... A gente ficou com muito medo, porque foi num lugar que estávamos ali à mercê de, enfim, era... E provavelmente entendeu que você não precisava passar por aquilo. Aí eu falei, não vou pegar mais qualquer coisa.
não vou fazer mais esse volume de casamento cobrando tão barato e não ter critérios aonde entrar, aonde sair e o sim e o não. Uhum. E aí, ali eu comecei, nesse último ano, no último casamento de 2012, eu comecei a entender que eu precisava me valorizar e reposicionar a minha marca. Tava há quanto tempo na estrada? 5 anos, né? 4 anos. 4 anos e Legal. pouco, Mas você lembra quando você assim, eu cobrava, sei lá, se você quiser falar números. Eu cobrava 1.000, passei a cobrar, não, chega, 3 1.000 vezes não. mais, 2 Vou começar a vezes cobrar mais. 3, cara, e quem quiser... Foi assim, eu cobrava R$900 uma assessoria completa e eu fui para 3.500. Olha aí. Só que não foi assim, né? Um dia eu estava morando em Nova Iguaçu, na Baixada ainda, e aí eu sentei e comecei a orar, Senhor, eu preciso que isso mude. Eu quero uma nova história e do jeito que tá, não dá pra ficar. Um amigo meu, fotógrafo, me liga, eu lembro eu sentada no chão da sala, encostada no sofá fazendo essa oração, um amigo meu de Petrópolis liga e falou assim, Lu, tô querendo pegar mais clientes no Rio, tô querendo abrir um escritório na Zona Sul. Olha aí. Você não quer dividir um escritório comigo? Tem uma sala muito bacana, um amigo meu tá indo morar em outro estado e tá abrindo a sala, tá liberando a sala pra gente. Você topa? E assim, o valor do aluguel era super possível. Uhum. E a sala tava toda mobiliada. E eu ia ter um amigo pra dividir. Pronto. A minha oração, gente, foi instantâneo. Eu estava eu falei, você não vai acreditar. Falei Pronto. pra ele. Eu estava aqui orando. Ele, lá vem você com esse negócio de oração. Falei, eu estava aqui orando a respeito disso. E foi ali que começou a virada. Aí a gente abriu Zona Sul. um escritório na Zona Sul. Eu mudei toda a identidade visual da minha marca. E aí eu juntei dinheiro durante um tempão, assim, me privando mesmo Sim. de sair, de viajar, de comer em restaurante e tal, porque eu comecei a anunciar na época revistas de casamento que eram dessa grossura, com vários fornecedores, top e tal. Eu juntei para anunciar nas revistas, nas grandes revistas de casamento na época. Então, assim, eu me organizei para essa virada. Eu não só acordei de manhã e falei, a foi. partir de agora eu vou cobrar R$3.500. E hoje mais não... Hoje não se usa mais revista, né? Não, Mas na época funcionava. funcionava. Deu retorno? Deu retorno. Quando o cliente olhava e falava, nossa, eu vi Tá na você na revista. revista, É isso seu que eu ia falar. anúncio na revista. Aí tu pode cobrar... Aí tu saiu de 900 para 3,5 com certeza, né? Exato. Mas isso que ela tá trazendo é um insight poderosíssimo, porque todo empreendedor tem em algum momento... na verdade, eu vou dizer... Esse tem reposicionamento, né? Pô, eu tô cobrando tanto, caraca. Nem todo mundo tem a coragem de fazer. Cara, é verdade. E é custoso, por quê? Porque eu saí de 60 casamentos e fui para 20 no ano. E aí você assusta, porque você diminui o número de eventos, mas é óbvio, comparativamente, Sim, financeiramente, vale a pena. Sim. Mas demora a pegar, sabe? O cliente Atracional, de 900, a amiga do cliente de 900 casa e me liga, só que eu não tô mais 900. E aí, assim, foi difícil esse processo, mas tudo é baseado em organização. Eu me organizei financeiramente para aquele momento, porque eu sabia que o número de casamentos ia reduzir, então automaticamente o dinheiro não ia E entrar. oscilar ali um tempo, né? Exato, mas que, sim, eu nunca tive dúvida daquilo que eu coloco a mão dar certo, porque só depende de uma pessoa dar certo, eu mesma, e aí Deus vem e abençoa quando ele vê que tem esforço, tem trabalho, enfim. E aí, logo, com essas ações, eu comecei a anunciar, a fazer feira de casamento, eu comecei a me mergulhou movimentar. mesmo. E aí, o ticket médio aumentou, e enfim. E aí, comecei a pegar outro perfil de casamento também. Tu teve uma... Eu ia perguntar, na verdade, assim, essa transição, né? Se você não está em movimento ou se não estiver executando um plano, né? Como você falou, me organizei para isso... Não bate aquela afliçãozinha, porque muda o ritmo também, né? Alguém que tá fazendo 60 casamentos no ano, tá numa correria louca. Diminuiu o volume, diminuiu eventualmente a loucura do trabalho. Agora você tem um outro ritmo, outra demanda. Mas com um perfil novo também de cliente, muda... A demanda? A percepção, ou muda alguma coisa ali para você entregar, muda? enfim...
Porque eu tinha, na época, 3 perfis de assessoria. Assessoria final, que era o cerimonial do dia, Tá. que era o mais baratinho. 900 era o mais caro, a Sim. assessoria completa. O mais baratinho, que eu cobrava acho que R$250. Era estar lá, né? O outro era assessoria parcial e assessoria completa. Então, eu tinha esses 3. Quando eu mudei a chave, começou a vir mais clientes de assessoria completa. Então, por mais que eu fizesse Entendi. menos casamentos, Mas eu tinha uma demanda de trabalho Sim, ao longo do muito tempo, maior ao E longo do pessoas tempo. mais exigentes, não? Pessoas mais exigentes, com certeza. Então, assim, eu não vou dizer que eu senti falta ou essa mudança drástica, porque ela também aconteceu de forma gradativa. Porque, assim, legal. tudo na organização do casamento, ele te contrata hoje. Hoje eu mudo meu valor, mas eu ainda tenho 40 Sim, para fazer. Aí isso leva uns 2 anos tá. para poder Pra entregar. chegar no momento que eu quero fazer, sei lá, 20 casamentos no ano, entendeu? Então, isso demorou a acontecer, sabe? Quanto tempo você ficou lá nesse escritório? E aí, como é que você Não, chegou em aí- Niterói? Aí esse escritório a gente ficou 1 ano e pouco, depois a gente foi para uma sala bem mais legal, bem melhor, lá no Largo do Machado também, e a sala incrível, assim, eu amava aquele lugar, e aí eu comecei a trazer outros fornecedores para poder estar conosco, enfim. Só que aí veio a pandemia, né? Ah, tá. E aí, os atendimentos começaram a ser muito online. Começou a não fazer sentido mais. Tem um ter custo fixo, um né? custo fixo. Nessa Um época... local para receber pessoas que você não recebia pessoas. Exato. E aí, nessa época, eu morava na Barra da Tijuca. Já tinha saído da Baixada, fui morar na Barra da Tijuca. E aí, pra mim, tava ficando... Inviável, né? Inviável. E, enfim, sem função alguma. Ter uma sala, ter um escritório. E eu comecei a atingir um público também de muitos casais que moram fora do Brasil. Meu nome foi soprado, Deus soprou meu nome, que eu fiz casamentos de noivos de Hong Kong, de Londres, da Olha Itália, aí, do ó. Canadá. Que legal. Temos cerimonialista internacional. Internacional. Pode vir crente aí, olha aí, ó. Não é pouca coisa, Que não. honra, olha aí, ó. Oh, que legal. De Austin para o mundo. Olha aí. É isso? Ai, não é Austin no Texas, quero afirmar isso. Galinho queimado, galinho. Exatamente, quase tão distante. Enfim, e aí os meus atendimentos começaram a ser De fato online. Online. de fato online, porque eu tinha muitos noivos de fora do Brasil. E Aí você aí entregou a sala. entreguei a sala e assim, logo depois eu entreguei a sala, eu acho que a pandemia começou ali em março, né? 2020. Exato. E aí eu entreguei a sala em julho, talvez. E aí, enfim, foi outro formato de trabalho. Mudou tudo, Então, o mundo mudou, né? O mundo mudou, exatamente. O mundo mudou. E aí passamos ali pelo período da pandemia, que foi um grande desafio para empreendedores. Foi. Principalmente do mercado de casamento. Por de quê? Festa, porque tu precisava de um meio físico para Porque entregar. foi o primeiro a parar Foi. e o último a voltar. Pra voltar. Exatamente. Mas como você também trabalha com datas e você tinha tempo, até porque os casamentos daquele ano ali foram, sei lá, postergados, e aí Sim. você também, tu não perdeu o cliente. Porque a pessoa queria continuar, a pessoa queria casar. Alguns queriam cancelar o casamento. Aham. Por quê? Porque não fazia mais sentido. Alguns casaram no civil e tinha que esperar 3 anos, 2 entendi. anos Pra para fazer celebrar. festa, não fazia E aí muita gente falou, não faz sentido. Então alguns pediram. Outros simplesmente pararam de pagar, porque cada um estavam com as suas dificuldades. sim. E aí, naquele momento ali da pandemia, eu me reinventei, criei um novo projeto de casamento também, micro casamentos, casamento elopement, que é casamento a 2. Criei projetos ali durante a pandemia que eu não parei. Eu fechava casamento assim, como ninguém, porque eu criei Deus me deu Olha que legal. uma direção. ideia. Fala mais sobre isso. Uma porque direção. Você não sabia, não. Se tu não botou no... Não botei. No script. Eu lá. falei que eu não. tenho muitas histórias. Olha, mini casamento, casamentos a 2, fale Casamentos sobre a 2 e aí... Hoje funciona isso ainda, não? Não mais, mas funcionou Foi por um muito, tempo. assim. Foi por um tempo. Foi ali pelo período da pandemia, porque tinha limitação, né? Aham. De Sim. quantidade de pessoas para aglomerar. É então, verdade. eu criei o projeto Petit Wedding, que era um pacote fechado, Aham. com fornecedores, foto, vídeo, cabelo, maquiagem, Tudo incluído. tudo incluído, celebrante, para casamentos a 2 ou até o casal e os pais. Caraca, Maneiro. irmão. Olha, eu vou te Nunca tinha dizer, ouvido falar disso, fantástico. eu fechei tanto casamento e não só me abençoou.
Por quê? Porque como era um Toda a pacote equipe fechado... também, né, cara? Você puxava todo Tem mundo. profissionais que falam, Luciana, quem botou comida na minha foi mesa você. foi o seu projeto Caraca, no que período da bacana. pandemia. Então, assim, quando uma porta se fecha, Deus Papai com abre outra. certeza abre outra. Mas, na verdade, quem bota a mão na maçaneta tem que ser você, eu, né? No caso, então, criei o projeto, estudei ali como ia fazer o lançamento na pandemia. A pandemia tinha aquele período de lives, e aí eu fui fazendo nossa, lives. Nossa senhora. Deu até saudade agora. Ou não, né? Era live, você fazia agenda de live, né? Depois que eu vou assistir. Fiz muita live. Exato. A gente teve que lutar como podia, É né? verdade, cara, que bacana. E aí a gente criou, eu criei o projeto Petit Wedding e com parceiros maravilhosos, assim, que a gente revolucionou esse período. Depois criaram cópias, mas faz mas aí parte. foi uma fase, depois acabou se abrindo de novo, voltou E tudo. aí tudo voltou normal, mas enfim, foi aquele período da pandemia que tudo parecia contrário. E o cerimonialista era meio que o para-raio, porque as noivas desesperadas que o casamento estava cancelando e os fornecedores desesperados, Luciana, não deixa cancelar porque eu preciso pagar e se a noiva pedir o dinheiro de volta eu não tenho esse dinheiro. E aí Já gastei. já gastei, muita nessa gente época. quebrou, né, nesse período. Enfim, mas aí eu me reinventei, criei o projeto e naquele momento ali funcionou super. Depois descontinuou porque não fazia mais sentido. Sim. Mas foi aí que a pandemia também foi a virada de chave porque você perguntou sobre Niterói. Isso. Como eu vim parar em Niterói. Exato. Exatamente. Logo ali no 2020, final de 2020, Ou seja, muito depois lá da primeira festa em Itaipu. Exatamente. Eu estava vivendo num relacionamento que, enfim, 2020 terminou. E aí, ali, a gente vive aquele lutinho, né? Do término do relacionamento, enfim. E estava lidando com essa questão. Eu morava na Barra da Tijuca. A pandemia acontecendo, eu bem longe da minha família, que morava em Nova Iguaçu. E logo, 3 meses depois, março de 2021, a minha mãe e minhas 2 irmãs e minha sobrinha tiveram Covid, todas ao mesmo tempo. E aí, aquele período ali de março foi muito difícil. Sua mãe... Minha mãe de criação, Tá. né? Irmã da minha mãe. Tá, que sua tia, né? Tá, exatamente. E aí, só pra você saber assim, março, dia 28 é meu aniversário, né? E você lembra da história do meu nascimento. Nossa, aí... E aí, dia 21 de março, eu descubro que mamãe, a minha segunda estrela, estava com Covid. E dia 28 de março ela internou. Nossa. E aí eu lembro que eu de 28 joelho... é o teu Meu aniversário. E aí eu lembro que lá no apartamento sozinha na Barra, eu me ajoelhei e falei, Senhor, de novo não. Eu já ressignifico essa data há anos. Não, hoje não, por favor, por favor, por favor. E aí ela voltou para casa, ela não ficou lá na emergência. E aí voltou para casa, só que ela partiu dia 31 de março. Um pouquinho 2 dias dias depois. depois. 3 dias depois. Um pouquinho depois. Caramba, cara. E aí, assim, eu que tava vivendo um lutinho do término de um relacionamento, nem se Mas compara essa, com sim. o baita luto gigante que eu vivi da perda da minha mãe, assim, porque minha avó já tinha perdido aos 18, então, assim, a minha mãe era meu amor, grande amor, assim. Caramba. E aí foi muito doloroso, muito, muito, muito. Só que eu experimentei uma coisa que a palavra diz: a paz que excede todo entendimento. Eu entendi que esse versículo diz assim, ó, mesmo que você não entenda nada que está acontecendo, você ainda pode ter paz. E aí, mesmo diante de tudo que eu estava vivendo, eu não tomei remédio nem um só dia, eu não deixei de dormir nem um só dia, porque eu fui prova viva do que essa palavra diz sobre a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Exatamente. E aí, eu, assim, tive que viver tudo aquele período do luto. Como você veio para Niterói? Foi a partir disso? Foi, porque eu comecei a ficar, assim, começou a perder o sentido aquela casa, aquela geografia começou a perder sentido, sabe? Porque tinha
coisas passadas do relacionamento, tinha presença muito grande de tudo da minha mãe. Sim, sim. Eu não morava com ela, mas tudo, sabe, começou... O apartamento remetia começou a me apertar, Sim. sabe? Começou a perder um pouco de sentido. E aí, eu que trabalho com casamento, eu preciso ter brilho, eu preciso ter amor. Precisa. E aí você pensa, você trabalha com casamento e seu relacionamento terminou. E aí você trabalha com novas famílias e você perde a sua mãe. Onde você encontra inspiração para celebrar casamentos e realizar casamentos. Eu falei, se eu continuar nesse ambiente, nesse movimento que eu estou vivendo, eu vou falir, porque ninguém vai querer fechar uma cerimonialista Sim, triste. E, enfim, vou caminhar por um caminho que Não é legal. não é legal. E aí eu comecei a orar e falei, Senhor, eu quero... Vou me mudar. Eu vou me mudar. E aí todo mundo falou, você é louca. Tá no meio da pandemia, você vai gastar dinheiro, você vai se mudar e você vai investir. E as minhas irmãs falando, você vai pra mais longe da gente ainda, você tá maluca, você tá maluca, você tá maluca. Tudo que eu ouvia era, eu tô maluca. E aí eu falava, Senhor, eu tô maluca? Eu escrevo muito. Eu escrevo orações, eu escrevo sonhos, eu escrevo sentimentos, eu tô angustiada, eu escrevo. E aí tem Tem uma poesia lá naquele dia, não foi? A do curso de casais? Aham. Curso de noivos? Sim. Eu lembro. E aí, eu escrevo muito, assim. E aí, eu tenho cartas escritas para Deus. Senhor, eu tô maluca? Eu tô fazendo a coisa certa? Me mostra que Niterói é o lugar certo. Mas por que Niterói? Tu falou Niterói. Então, Pensou em Niterói. eu queria ir para bem longe de onde eu estava. Aham. Esse era o ponto. Bem longe daquela área ali da Barra. Sim. E segundo ponto, um amigo meu, que é pastor e é celebrante de casamento, ele falou, Lu, tem um apartamento no meu prédio alugando. Você não quer conversar com o proprietário e tal? E eu falei, cara, eu não tenho nada a perder, eu não tenho... já sim. perdi tudo, um monte de coisa. Eu falei, eu vou conversar. E aí eu cheguei nesse apartamento na Boa Viagem e conversei com o proprietário e ele queria valores absurdos, assim. Eu falei... Não, mas é boa viagem, né? eu falei, sem condições. E o apartamento tinha uma vista incrível que... Anos atrás, eu morava lá em Nova Iguaçu, no Lepombê, mais conhecido como Pombal. Lepombê. E eu tinha sonhado, eu tive um sonho que eu morava com vista pro Pão de Açúcar, por Cristo. Caraca, olha aí. E aí eu acordei, né, lá no meu apartamento, que tinha vista pra rua, sabe? Pra estrada. Eu falei, só se eu nascesse de novo, né? Porque a condição financeira naquela época não tinha nenhuma. E aí quando eu entrei naquele apartamento, tinha uma vista da Baía de Guanabara, do Cristo. Boa Viagem, E aí Deus me lembrou e falou assim, lembra do sonho? Eu falei, lembro, Senhor, mas eu não tenho dinheiro pra pagar isso aqui. Não tem condições. E aí o proprietário falando que todo mundo queria o apartamento, não sei o quê, nananana. Beleza. E aí eu tentei negociar, ele meio irredutível com negociar, passou. Aí desci com ele e aí eu falei pro porteiro, eu posso subir de novo? Me empresta a chave? Ele, vai lá, pega lá. Aí eu sentei no chão do apartamento e comecei a orar. Senhor, me mostra se é esse lugar, me mostra se é Niterói que o Senhor tem pra minha vida, me mostra qual é a história que o Senhor... Me dá uma luz, Senhor. Eu comecei a orar pedindo, me dá uma luz. De repente, entra uma luz laranja dentro do apartamento. Incrível, sol. Assim. Era o pôr do sol bem da minha janela. Lindo, né? E eu que sou a caçadora do pôr do sol, do nascer do sol. Quem me conhece sabe que eu sou a doida que acorda cedo e vai ver o nascer do sol. Eu adoro o pôr do sol. Enfim, eu falei, é aqui que eu vou morar. Não tem como. Caramba. Eu conversei com o proprietário. Aí depois o proprietário me ligou e falou assim, olha só. Muitas pessoas procuraram esse apartamento, porque esse apartamento realmente é uma joia. Tava todo acabado o apartamento. Mas era uma joia, com a vista que tinha. Ele falou, mas eu gostei dos seus olhos. O que eu vi nos seus olhos, eu gostei. E eu vou alugar pra você. O que você quer? Eu falei, eu quero assim, assim, assado. E tem que reformar, tá. Ele falou, fechado. Você pode fazer a reforma que você quiser. Só me fala o valor e você vai pagar esse valor que você quer e ainda vai descontar o valor da reforma e tudo mais, enfim. Coisas que aconteceram, eu falei, não tinha como não ser Niterói, não tinha como não ser, assim, pra vir pra cá. E aí Deus abriu portas. Foi em 21, né? Foi 21. Foi em 5 de julho de 2021. Foi quando eu botei tudo que eu tinha num caminhão na Barra da Tijuca
E trouxe. atravessei a ponte e recomecei uma nova história que enfim, que eu tô... Legal. E que história, sabe? E foi a partir daí que tu começou a ir na Novos Começos, não? É porque eu já era da Novos Começos da Barra. Ah, tá. Eu tá. já era lá, então Aham. já servia, enfim. E aí, no primeiro momento, eu até fiquei um pouco reticente, porque era longe pra Sim, caramba, sim, né? é. Eu morava muito perto da outra, lá na Barra. Então, aqui era bem distante pra mim. Então, 21 já era em Piratininga, então... já era. Já. Então, pra mim, assim, tudo era muito novo. Eu não conhecia muita coisa. Eu tinha medo de andar de noite, porque ainda não conhecia. Eu vim pra cá, tudo que eu conhecia era meu vizinho de baixo, que tem 70 anos. Eu não conhecia ninguém, mas aí ali tantas coisas aconteceram. Eu entendi que Que aqui era o lugar. aqui era o lugar. E aí eu, enfim, decidi que eu ia fazer coisas novas. E como aí, é que veio a Véu Cerâmica? Vamos chegar na Véu Cerâmica agora. Agora, a Véu começou de... Até esse presente momento não existia isso, Né? essa ideia. Só cerimonialista, Não. que já era bastante coisa, né? Que já é bastante coisa. Já é bastante coisa. A Véu, na verdade, surgiu desde... Eu tinha um desejo de empreender em um outro negócio desde a pandemia, quando tudo parou. E aí, a gente aprende nos cursos que a gente tem que ter mais de uma cesta de ovos. É verdade. Não é? Os cursos de investimento. Exatamente. Curso de inteligência emocional. Exato. E eu tinha Mentalidade. a minha única cesta, que era o cerimonial. Sim. Eu até tinha... Eu tinha a escola de cerimonialistas, que era um curso que eu criei, enfim. Não era online, era presencial. Mas tudo era voltado muito ao casamento. Sim. Sim. E eu já tinha um desejo de empreender em uma outra coisa e que não podia ser relacionado ao evento em si. Sim, Porque se casamento em si. parasse novamente, Tá. né? Parava tudo. Parava tudo de novo. E aí eu pensei em várias coisas e, enfim, nada brilhava os olhos, sabe? Nada chegava lá e falava, é isso, é isso. Até que um dia, uma noiva minha me mandou uma mensagem e falou, Lu, você me indica um fornecedor que faça esse copinho aqui de cerâmica, porque eu quero dar de presente para os meus padrinhos. E aí eu vi numa fornecedora só lá em São Paulo, e ela não tem como me atender, porque ela não tem mais data para esse ano. Era maio. Eu falei, quando você vai convidar seus padrinhos? Só em outubro. Eu falei, ela não tem mais data pra fazer esse copinho? Opa, calma aí. Tem uma coisa aqui. Sim, que não tem. Ela falou, porque ela é muito, muito famosa e tal, e aí não tem ninguém pra fazer. Ela não tem mais data, ela tá com a agenda lotada, já fechou a agenda de pedidos personalizados. Aí eu falei, opa, um mercado, né? Um negócio aí, por que não? Aí brilhou os olhos. Aí brilhou os olhos. Mas eu tenho 0 talento manual. Todo mundo dizia que eu não sabia fazer nenhum laço, sabe? Eu vendia Você laço. vendia laço na infância. Mas eu comprava pronto. Ah, entendi. E aí, eu não sei desenhar um risco reto, sabe? Cortar um negócio. Eu falei, enfim. Mas eu Você foi entendo pesquisar, que né? treinamento faz qualquer pessoa Faz sim, ficar cara. boa em alguma alguma coisa. Faz sim. A repetição. A repetição. É. Aí um dia eu fui ver o Masterchef, que não tem nada a ver com a história. E eu vi um cara que foi fazer o frango perfeito no Masterchef. E aí ele falou, tô te servindo pra apresentadora um frango perfeito. Ela falou, como que você sabe que esse frango é perfeito? Ele falou, porque eu fiz ele 600 vezes. Cara. E aí eu falei, então eu vou fazer 600 copinhos. Ele vai ficar perfeito, até ele ficar perfeito. E assim, tirei esse insight, mostrei pro Rodrigo a ideia da cerâmica. Eu falei, lindo, vou empreender. Eu achei um negócio, cerâmica. Ele, cerâmica, lindo? Que isso? Aí eu falei, isso aqui que eu pensei. Ele, gostei. Nossa, que lindo. Ó, se você quiser estudar, conta comigo que a gente vai junto. E aí foi quando eu comecei, fiz uma aula experimental num ateliê lá em Ipanema. E nessa aula experimental eu saí com um refratário que eu fiz numa técnica lá de placa, enfim. E saí fiz um negócio numa aula em 1h30. Eu falei, gente, se numa 1h30 eu conseguir fazer com a ajuda da professora, óbvio, né? Se eu tentar, baseado na técnica do Masterchef, de 600 vezes, repetição. eu vou fazer esse copinho. E aí eu conheci um ateliê aqui em Niterói
E aí fui fazer aula, e aí toda aula eu falava. E o meu professor já falava, e aí, o que você vai fazer hoje? Eu falei, esse copinho. Aham. E aí hoje? Esse copinho. E aí, enfim. Mas, e aí, mas era a ideia do É, copinho da noiva? Da noiva. porque eu queria Aham. aprender Tu queria pegar a fazer. Tu queria pegar esse carregamento aí. Porque eu queria aprender a Até fazer. outubro tinha que sair os copinhos. E aí, enfim, criei a Véu. Mas só curiosidade, eu tô brincando com a ideia do copinho da noiva, mas tu pegou esse pedido ou não? Não pedi. Depois a fornecedora de São Paulo aceitou Atendeu fazer. lá. Não, mas aí foi a fagulha, né? cara? Não, Foi... tudo tem total. porquê, enfim. Que legal. E aí chegou a ideia da Véu, queria um nome curto, queria algo que relacionasse ao casamento, e eu entendi que a cerâmica é algo único. Sim. Por mais que eu repita 600 verdade. vezes, nenhum sai igual ao outro. É artesanal, né? Por isso que tem o véu, as iniciais de você é único. Sensacional. Exatamente. Cerâmica, né? Véu cerâmica. Você é único. É único. Sensacional. Como Cristo nos fez do barro, né? É. Do pó da terra. Exatamente. A imagem, apesar de sermos a imagem e semelhança dele, nós somos completamente diferentes Somos. uns dos outros. Sim. Exatamente. Cada um com a sua forma. Exatamente. Então, assim, é por isso que a Véu veio com muitos significados. Eu lancei a Véu no dia 30 de janeiro, que seria 70 anos da minha mãe, que Desse foi ano. Não, foi desse ano. Foi desse ano. 2025. Gente, parece que já tem tanto tempo. Esse ano, você inaugurou 30 de janeiro. 30 de janeiro, a Véu. Mas já tinha algumas peças e tal, já tinha... Tinha, eu comecei... Ela já tinha feito mais de 600 É vezes. verdade, tá certo, verdade. Eu criei algumas peças para poder fazer o lançamento, até porque a minha estratégia não foi... Eu já tinha um nome muito forte no mercado de casamento. Certo. Então eu não podia lançar qualquer coisa, tipo É um negócio verdade. todo torto, esquisito, com foto feia, ou eu ali fazendo a peça. Eu queria já chegar, lançar um negócio maneiro, Tinha que ser profissional. conceitual. Uma coleção. Uma coleção. E aí eu fui criando uma coleção... Quanto tempo você levou pra Produzir? criar, pra produzir? Você que produz todas as peças? Hoje não mais. Tá. Hoje não mais. Mas no começo, sim. No começo, sim. No começo, e assim, eu acho que, na verdade, eu sempre tive... Na verdade, eu sempre tive ajuda de pessoas especiais. Deus colocou pessoas incríveis. Uma delas é um oleiro, assim, que desde o início, que foi meu professor, acreditou e me ajudou, e, enfim. E colocava em prática ali os meus sonhos e me Bacana, ajudava legal. Que legal. a que tornar legal. real. Porque eu sempre fui criativa. Baseado nas minhas festas Certo, antigas. certo. Então, assim, a criatividade sempre teve, mas para botar em prática, entender tamanhos, peso e tudo mais, eu precisei ele foi fundamental, assim, na minha história. E aí você abriu 30 de janeiro, né? Você estreou 30 de janeiro 30 de desse ano. janeiro. Mas você criou... Quanto tempo você levou pra fazer essas peças pra coleção? Foi de outubro a janeiro. Ah, já inaugurou com as peças. Com portfólio. com fotos profissionais e tal. Aí eu fiz uma história bacana. Eu tenho muitas histórias, gente. Sim. Uma história bacana é que eu fiz um projeto de lançamento que eu ia lançar pro mercado de casamento. Eu fiz 30 copinhos. 30 copinhos. E aí eu comprei 30 bolsas. Tudo que eu permitia. Era 30 bolsas, 30 copinhos, 30 tags e tudo mais. E ia lançar 30 de janeiro. Aham. Aí eu tinha selecionado uma lista de 30 profissionais que eu ia entregar, desde pessoas influentes aqui na cidade de Niterói, quanto fornecedores de casamento. Certo. Aí, faltando, acho que 24 de janeiro, eu ia lançar dia 30 de janeiro. Certo. Uma pessoa me ligou de São Paulo e falou assim: oi, Luciana, tudo bem? Meu nome é fulana, eu tô indo pro Rio fazer um evento e eu tô precisando... Adorei suas cerâmicas. Eu vi que uma amiga minha repostou uma foto da Véu. E ela falou... E eu tava precisando exatamente disso. Que fosse orgânico, que fosse... tivesse ali a preocupação do artesanal, porque eu vou fazer um evento no Rio. E eu preciso de 30 copinhos. Pra poder entregar pros meus convidados. Aí eu olhei pro Rodrigo e falei... aí ela óbvio. falou, Vou vender. vende. Óbvio. Vendi, não sabia nem quem era a pessoa.
E aí ela falou, só que o evento é dia 31, você consegue me entregar dia 30? Caraca. Aí eu falei, eu consigo te entregar dia 29, porque eu tinha o foco de fazer Sim, o lançamento sim. da Véu, eu queria estar imbuída ali no lançamento da Véu dia 30. E aí eu falei, eu consigo te entregar dia 29. Ela, beleza. E aí dia 31 começou a pipocar um monte de gente marcando a Véu nos stories. Porque ela entregou, ganhando. né? É. E eu não sei se pode falar marcas. Pode, óbvio. E foi um evento da Natura e que os diamantes da Natura do Rio de Janeiro ganharam um copinho da Véu. Uau! Então, assim, eu já lancei vendendo, fazendo nota fiscal para uma pessoa importante. Que legal. Enfim, Mas e pro dia 30? Tu vendeu o negócio, e aí? E aí a gente Teve que fazer de novo. Eu tinha uns outros lá que eu já tinha feito pro lançamento, lancei da forma que deu, com as fotos que tinha. Já tinha tirado foto. Eu já tinha tirado foto verdade, de tudo. Verdade, tá e certo. a vida segue. Foi e logo depois eu refiz e completei a ação que eu tinha. Como é que tá hoje a Véu? Eu vi que você atingiu os 10 mil seguidores Dia lá. 10/10, quando eu completei 17 anos como cerimonialista, a gente atingiu 10 mil seguidores. Que legal. E tudo orgânico, assim, de pessoas. Como é que tá hoje essa... Você acaba se dividindo hoje. Ou como é que é essa tua agenda aí como cerimonialista e como CEO da Véu Cerâmica? Ah, Deus faz tudo perfeito. Esse ano foi engraçado que, como eu falei, tudo no casamento é com um ano de antecedência. Sim, sim. E aí, ano passado, eu olhei para o ano de 2025, eu tinha, acho que, 12 casamentos fechados só. E eu costumava fazer 20 e pouco. E meu último casamento estava marcado para o dia 11 de outubro. E aí eu fiquei, poxa, pouco casamento ano que vem. E eu não tinha véu ainda no pensamento, né? Mas Deus tinha já no coração dele. E aí... eu entendi o pouco casamento que eu tive para realizar, porque eu tinha que me dedicar a véu. E aí eu entreguei o último casamento desse ano, agora é dia 11 de outubro, e agora eu posso me dedicar a véu até o ano que vem, no final de ano, porque começa a surgir os brindes de empresa, e enfim, as feiras e a demanda. Ouvi dizer, né? Eu nunca vivi um Natal vendendo produto, eu sempre vendi serviço. Mas eu ouvi dizer que é um período muito forte para a venda da cerâmica. Então, nada é por acaso. Eu já entreguei os casamentos desse ano e agora é me dedicar 100% aí a véu cerâmica. Nada é por acaso. Caramba, eu tô aqui reflexivo demais. Mas são coisas que interligam também, porque no casamento as pessoas... Tanto é que a ideia veio de uma noiva que queria entregar para os padrinhos um brinde, né? Eu já fechei algumas noivas para brinde para padrinho, e clientes que vão casar, ela quer xícara, ela quer prato, ela quer bowl, ela quer... Então, assim, é para celebrar, por isso eu falo que a véu é para celebrar da mesa ao altar. Porque verdade. você celebra as suas conquistas, você celebra sendo consigo mesmo, tomando um cafezinho. É uma celebração. Minha mãe tem uma xícara sua. Eu sei. Que legal, que Eu sei, me mandou um áudio super fofo, inclusive. E você celebra nos jantares, você celebra num café da manhã, e tudo isso tem cerâmica. Sobre celebração. Envolvido. E ao altar, que é o pratinho da aliança, é o brinde do padrinho, o presente para as madrinhas, para os pais. Então, assim, é pra gente... Sensacional. Como eu falei que eu sou apaixonada pela vida e por celebrar a vida desde sempre, a véu também é para celebrar, sabe? Então, a gente faz peças afetivas que saem da nossa casa, por enquanto o ateliê é na nossa casa, para casa de cada pessoa, e a gente já vendeu para, acho que 9 estados... Caramba, alguns países que eu não fiz a conta, 5 países já foram cerâmicas da véu. E, enfim, casas de todos os perfis têm algo nosso. E é muito importante. Tudo o que a gente faz durante todo o processo da cerâmica é ouvindo louvor, falando de Deus, porque a gente quer de verdade que cada peça nossa que entre numa casa seja para abençoar aquele lugar. Da mesma forma que abençoa. A Bíblia fala que em Jeremias... desce e vai à casa do olheiro, que Deus vai falar com você. Então, assim, a minha casa é a casa do olheiro, é onde Deus fala. Se você ler Jeremias, acho que é 19, se eu não me engano. Casa do olheiro, que Deus quer falar com você, e a gente vive na casa do olheiro todos os dias lá em casa. Então, assim, é ali que Deus fala, e é através dessas cerâmicas que vão conquistar o mundo e abençoar muitas pessoas. Glória a Deus. Sensacional. Glória a Deus. E os desafios daqui para frente? E os planos para 2026? Já tem?
Já tenho casamento fechado para 2026, então a cerimonialista continua. E a gente deseja ter um ateliê agora, porque... Aumentar a produção? Não. Aumentar a produção, sim, e principalmente ter um pouco mais de... separar a vida do negócio. Sim. Porque, assim, a cerâmica é gostosa de se fazer. E aí, se deixar, a gente fica lá no ateliê, dentro de casa, horas botando alça em caneca, modelando, fazendo, criando e tal. E aí, a gente acaba não separando muito do que é tempo de trabalho com tempo de qualidade em casa, sabe? Faz sentido. Nosso próximo passo é ter um espaço. Até porque a gente tem algumas oficinas que a gente quer receber as pessoas para poder... Aí é importante ter o espaço. Tem que ter um espaço fora da nossa casa, exatamente. Então, a gente vive... Eu falo que na VEL, a gente vive um dia de cada vez e dá um passo de cada vez. Porque tudo é muito novo ainda. Então, a gente vai celebrar as pequenas vitórias. A gente celebrou ali os 10 mil seguidores. E aí, agora, a gente tem algumas feiras para acontecer, que a gente já está fazendo coisas na Zona Sul. Tá com foco agora voltado para expandir esse lado, a VEL, né? Exatamente. Porque a Luciana Jordão já está consolidada. Já tem E aí a VEL é um caminho a percorrer. É o mimo novo. Exatamente. Desafiador e que é um trabalho, assim, que fala muito no nosso coração, todo o processo do barro. Ele fala... Cada coisa Deus pode falar ali no processo do barro. Seja na sova da peça. O que é sovar? Sovar. Você botou lá, sovar. Sovar é quando você amassa o barro de uma maneira que você tem que tirar o ar de dentro. Porque tem uma sova de pão, que é um tipo de sova que você dá ar à massa. Tá. Né? Coloca ar na massa para o pão crescer. E nesse caso é o contrário. É ao contrário. É para você tirar... As bolhas de ar, porque senão essas bolhas no forno, a peça pode estourar. Pode trincar. Reachar, quebrar. E também ela deixa a massa mais maleável, ela dá uma uniformidade na umidade da peça. Então eu falo que muitas vezes na nossa vida a gente precisa ser sovado. Precisa tirar o ar. Precisa tirar o ar. Sabe? Então, às vezes, a gente passa por situações que é preciso ser sovado e falar, ai, Deus, está me amassando. Mas é necessário, a gente tem que tirar o ar, as impurezas. Se você não estiver preparado e quando for pro fogo, você vai trincar. Caraca! E aí, depois, a cerâmica vem... Se você tiver sensível, sabe? A ouvir, a ver Deus em todos os detalhes. Exato. É um momento de contemplação contínua. E aí a cerâmica depois na modelagem, em Jeremias, quando ele fala que Deus vai para descer a casa do oleiro, ele tá lá fazendo um barro e o barro, e ele erra a peça. Né? E aí Deus fala, mas ele pode modelar de novo. Então, ali no processo de modelagem, a gente pode ter nossa vida que a gente está indo para uma condição que a gente acha que vai ser o perfeito, mas aí, às vezes, acontece uma coisa no meio do caminho que você precisa remodelar a sua vida. E então, tá tudo bem. E tá tudo bem. Que a peça vai ficar pronta. Exatamente. E aí depois tem um tempo de secagem, que é muito importante você cuidar da peça, é como você cuidar da sua vida, do seu dia a dia, enfim. A peça também ali durante a secagem, você precisa cuidar dela para que ela não rache antes do tempo, antes de ir pro fogo. E aí a gente passa pelo fogo, porque a cerâmica só se torna cerâmica depois quando vai ao fogo. Quando é aquecido. E quando a gente se torna fortes e firmes, como homens e mulheres de Deus, a gente precisa passar por um foguinho de vez em quando. Então, assim, são muitos processos. E se no final de tudo a gente ainda quebrar, tem aquela técnica japonesa que cola com ouro, que deixa a peça ainda mais valiosa. Então, assim, tudo na cerâmica, ela tem significado, ela tem um ensino da palavra, do processo de Deus na nossa vida, e que nós fomos, em Gênesis diz que do pó da terra fomos criados. Então a gente só era barro, e aí a gente teve que ser sovado, teve que passar pela secagem, pela modelagem, pelo fogo várias vezes na vida, porque o fogo deixa a peça mais resistente. Deixa. Sabe? Então, assim, é isso. Então, a cerâmica transforma vidas. Uau! E aí? Uau! Eu tô aqui ouvindo, vai falando que... Uau! Sensacional. E aí, você tá gostando do episódio? Caramba. Então, não deixa isso aqui ficar parado aqui. Eu tenho certeza que você tá pensou em alguém e precisa ouvir isso que a Luciana tá dizendo. Então, compartilha esse episódio aí, deixa um comentário aqui.
Vamos ajudar a espalhar essa mensagem. Essa mensagem não pode ficar parada aqui. Tem insight e ensinamento para todo mundo aqui hoje. Pra vida. Pra tudo. Eu vou te falar, já vou começar até falando. Quer introduzir? Que aí eu já falo na minha vez? Tá. Ó, tá muito bom. Você vai ter que voltar aqui depois. Oh, meu Deus. Porque, né, tem muitos assuntos aí que precisam estar na mesa, sim. Mas com o nosso tempo aqui já extrapolou um pouquinho. Dá pra gente fazer um episódio só sobre... como é que é? Só a gente ilustrando cada etapa da modelagem, do forno. Dá pra fazer um episódio inteiro só sobre isso. Só disso. Inclusive, pode trazer umas peças aqui também. Boa ideia, gostei. Então, aqui a gente acredita o seguinte. A gente sempre chega de um jeito. Só que a gente sai daqui melhor do que a gente chegou. Tudo isso que a gente comentou, bate-papo, vai e vem, traz umas insights, a gente traz outros insights. E aí, pra você, o que você pode deixar pra pessoa que tá ouvindo a gente, algum insight, alguma palavra, alguma frase, algum versículo, para ajudar essa pessoa que está começando, ou tudo isso que ela ouviu aqui, para ela aplicar na vida dela amanhã, que vai começar a dar resultado. Eu pensei até hoje eu estava me arrumando. Sim. E um versículo veio à minha cabeça, ao meu coração, que é 2 Coríntios 2 Coríntios 3, 2 e 3, que diz: vocês mesmos são a nossa carta, escrita no coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo, entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Nós somos carta viva e a nossa vida ela precisa falar por nós mesmos. Não só a palavra, mas sim as ações. Então, o que eu falo para as pessoas que estão nos ouvindo, que a gente possa viver a palavra e a gente ser carta viva em cada lugar que a gente for, que a gente transborde o amor de Cristo, a palavra dele, entenda que nada é por acaso. Tudo que eu vivi na minha vida, e não foi pouca coisa, me tornou a Luciana que eu sou hoje. Me tornou forte, resiliente e passo ainda por muitas sovas, por muito fogo. Isso vai trazendo ainda mais força para que realmente Cristo faça através de nós. Que não seja em vão. Tudo que a gente vive, tudo que a gente passe, que não seja em vão. Que a gente passe à frente e compartilhe do amor, do poder e daquilo que ele pode fazer através da nossa vida e que sejamos carta viva todos os dias para fazer valer a pena isso aqui, gente, porque passa muito rápido. Amém. E aí, Filipão? Rapaz, eu tive muitos insights aqui hoje. Você pode ter certeza que muita gente vai ouvir isso tudo que a gente conversou. Bacana, né, esse episódio aqui, ele não é para um perfil de pessoa, ele é para muitos perfis. Não, isso é para tudo, cara. Só para você ter ideia, cara, ela começou falando do pastor que não fez o apelo. Cara, me veio um insight aqui na hora. Quantos pastores que estão ouvindo a gente aqui agora? Você que é pastor que está ouvindo aqui agora. Eu conheço muitos pastores que... Tem igrejas pequenas às vezes, e aí por ser uma igreja pequena, uma congregação pequena, todo mundo muito conhecido, e aí às vezes não faz o apelo no final, porque porque tá todo mundo aí. Todo mundo conhecido aqui, todo mundo já é crente. Na verdade, só precisa ter uma pessoa, sabe? Então, assim, na hora me veio assim, cara, alguém vai ouvir isso, porque isso é pra alguém de fato. E tantas outras coisas que você falou, ela me trouxe uma leveza, eu quero compartilhar isso, uma leveza do seguinte... A gente recebe muitas pessoas aqui e sempre que a gente vai falar de negócios né, da jornada de uma forma geral, eu particularmente tenho muito cuidado de não tornar isso muito religioso. Né? Porque as pessoas às vezes são místicas, né? Então, às vezes querem pegar um gatilho que você, não, ela fez isso ali e isso aqui, e na verdade não. Ela fecha com o versículo de Coríntios falando justamente, cara, não é sobre um ato que eu fiz, não foi sobre uma oração pontual que eu ali combinei com Deus algo e ele, uma promessinha que ele cumpriu. Não foi sobre isso, foi sobre vida diária com Deus. Né? Eu tenho os meus momentos, eu compartilho com ele, ela escreve, inclusive, né? Eu converso com Deus, eu escrevo o que eu converso com ele, eu escrevo para ele. Então é vida diária com Deus. E ele vai se comunicando com a gente
de diversas formas, né? Vai colocando em sonhos pra gente, vai falando no dia a dia, vai falando no nosso coração. Então, esse bate-papo me trouxe muita leveza nisso, sabe? De fato, a gente conseguir levar uma mensagem não religiosa. Né? Você viu que a gente falou de Deus aqui o tempo inteiro, sem falar especificamente nada que mostrasse esse viés que a gente evita bastante, que é tornar isso religioso, né? Então, assim, obrigado, viu, de verdade, por contar um pedacinho dessa tua história. A gente quer de verdade ouvir um pouco mais. Isso acaba inspirando, né? A gente que tá aqui, a gente tá desanimado, a gente tá no dia a dia, daquela correria. É a vida, né? O trabalho vai desanimando, cara. A gente precisa de um renovo, né? De um fôlego, é basicamente um renovo mesmo, um fôlego novo. Tomar um ar e, cara, não desiste não, irmão. É isso. Não desiste não. E uma palavra que ficou pra mim, assim, cara, o poder da oração, cara. Você foi muito específico em alguns momentos. Sim. Né? Ponto de inflexão, igual o Flávio Augusto diz. Sim. Os pontos de inflexões na sua vida, cara, você sentou, você orou, você, né, você declara, né, abre a boca e profetiza, né? Ezequiel diz aquilo que você quer viver, aquilo que você não sabe, mas o Espírito Santo vai te orientar, vai te conduzir. Ele é nosso aconselhador, nosso orientador, ele nos orienta, nos guia, nos conduz em todos os momentos. Então, declarar aquilo que você quer, pedir ajuda, suplicar. A Bíblia está aí, cara. Você tá imerso ali. Então, assim, o que ficou para mim cara, no momento do sufoco, não tem pra onde correr não, cara. Não. Tem que conversar com Deus. Uma palavra que eu não sei onde está, eu acho que é em Crônicas, sobre a história de Jabes, que ele fala: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Então, quando a gente não sabe o que fazer, coloca os nossos olhos nele, que Ele vai conduzir, sabe? Então, assim, é isso. Ele vai trazer o escape. Vai. É isso, uau. É isso. Obrigado então, por ter vindo aqui mais uma vez. Obrigado, Luciano. Vamos voltar isso aí. Vamos botar umas cerâmicazinhas aqui. O convite já tá feito. Vambora. Já tá feito. Então, olha só, se você gostou desse episódio, cara, pelo amor de Deus, isso aqui não pode ficar aqui, ó. Aproveita, segue a gente aqui no YouTube, clica aqui no sininho para receber as notificações. Toda semana sai um episódio. E, ó, curte a gente nas redes sociais, Instagram, TikToks. Todo dia sai um corte novo lá também. Então, não deixe isso aqui morrer aqui, não. Vamos ecoar, expandir essa mensagem para os 4 cantos aí da terra, tá? Amém. Então, assim, muito obrigado, Luciana. Eu que agradeço. E vamos que vamos pra frente. Se você gostou, clica aí e espalha essa notícia para quem quiser aí, que vamos. E até o próximo episódio. Valeu. Abraço.